casa. Cirão, vamos lá. Nas últimas décadas, né, assistimos ao avanço da extrema-direita configurada em diversos projetos políticos. Alguns com sucesso de fato, como o caso do Brasil, né, Estados Unidos, e outro em processo de expansão. A questão é, o avanço da pauta pela diversidade, direitos humanos, tolerância, chegou ao seu limite? E mais do que isso, ainda há espaço para a expansão da extrema-direita crescer mais ainda do que está? E como que você avalia a disputa dessa narrativa entre esses dois pontos e a expressivo crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo? Veja, a gente precisa ajudar o povo a entender, para além dos rótulos, né? Porque hoje em dia o rótulo esconde muita coisa. O que é que significa esquerda e direita na história da humanidade? A direita é, vamos dizer, a ideologia do individualismo. Tem uma crença que é basicamente, porque não é um palavrão, tem uma crença de que o sucesso das pessoas depende exclusivamente do indivíduo. Traduzindo de forma resumida. A esquerda também tem muita corrupção nisso, mas a esquerda basicamente considera de que o individualismo, o egoísmo, não produzem a felicidade humana. E que é preciso que a coletividade apoie os indivíduos. A partir disso, muita manipulação é feita. Esses termos vêm da Revolução Francesa. Os que eram mais progressistas, mais solidários aos pobres, sentavam-se do lado esquerdo do parlamento, e os que eram mais agressivos, mais individualistas, na velha França, sentavam-se à direita. Eram os jacobinos e os girondinos. Eu estou recuperando isso porque tem muita corrupção nesses assuntos, muita manipulação. Então veja, o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, o Estado brasileiro colapsou. Então nós estamos inteirando em 2019 a pior década da história. A pior década. Né? São números gelados. Né? O Brasil, que já chegou a crescer 15% num único ano, está crescendo agora ao redor de 2% ao ano na média. E pior, cresce 2, 2, 2 e quebra. 2, 2, 2 e quebra. E isso acontece. E isso produziu alguns números terríveis. Por exemplo, nesse momento nós estamos conversando aqui em Ferraz de Vasconcelos, 13 milhões de brasileiros, em números redondos, estão desempregados. 38 milhões e 800 mil pessoas estão empurradas para viver de bico, sem nenhuma proteção, nem hoje e nem na velhice. Isso produziu um caldo de cultura em que as famílias foram levadas ao endividamento. Hoje, de cada 3 famílias, 2 estão endividadas sem dar conta de pagar a conta. E isso vai para a humilhação. São 63 milhões de pessoas que estão com o nome sujo no SPC. Diante disso, a população, né, sente as consequências. Não é que pobreza gere violência, como a esquerda burra fala. Não é a pobreza que gera violência. O que gera violência é a justaposição da miséria com a opulência, com o luxo, né, com o exagero consumista, em cima especialmente do jovem. Então você imagina o que é ser brasileiro para um jovem que nasceu na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo ou de Fortaleza. É todo dia compre, 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 compre. Ele não tem renda, o pai não tem renda, a mãe não tem renda. E ele com 12, 13, 14 anos está tomando notícia, né, do celular, do tablet, do tênis, da camiseta, não sei o que e tal. E ele tem a justa. Isso é irresistível, porque entra por todos os buracos da cabeça, né? Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. E ali o gavião do narcotráfico oferecendo 30, 40, 50 reais de diária. Esse cenário produziu o caldo de cultura da direita. Qual é? O medo. Então a desconfiança do futuro, o medo do futuro, a não confiança no sistema. Quer dizer, o que é que o cidadão brasileiro espera da política? Para ele hoje, o bom exemplo está esquecido. Ele só vê na política a mentira na véspera da eleição, o privilégio, a corrupção, a ladroeira. Ou seja, é a mentira e o privilégio, a ladroeira, a mentira, o privilégio, a ladroeira. Isso produzia esse caldo de cultura no mundo e no Brasil, porque, de um outro lado, a velha esquerda fracassou. Né? Aqui no caso brasileiro, eu tenho o hábito de falar com franqueza para as pessoas. O PT, quando foi ao poder, carregou uma esperança muito grande do povo. Não é brincadeira, um operário
que vem no pau de arara, vindo do interior do Nordeste, que chega, vira um operário, lidera greves e de repente, com dificuldades de escola, com dificuldade de comida, com dificuldade de tudo, ou seja, a própria cara do povo brasileiro vai à presidência da República com o Lula. E muitas coisas aconteceram, não é? Muitas coisas, o salário mínimo melhorou, o crédito explodiu, a Bolsa Família criou uma rede de proteção social naqueles lugares mais pobres, e a população, isso tudo fez com que 40 milhões de pessoas subissem na sociedade, saíssem da miséria de não poder comprar nada, para poder entrar num crediáriozinho e comprar um forno de micro-ondas, uma geladeira, etc. E essas pessoas imaginaram que aquilo era uma rampa, que eles saíram, vou falar aqui como o povo fala, saiu da merda, melhorou um pouco, e que o filho dele ia melhorar. O próprio PT colheu o preço de não ter uma estratégia, porque subiu o salário mínimo, não se sustentou, o salário mínimo já esfriou de novo. Porque o salário mínimo era $76 a poder de compra, a gente compara com o dólar, que é a moeda que não muda muito de valor. Então era $76 a poder de compra, com o Lula foi a 320, já com a Dilma cai para 200 e tanto. As pessoas sentiram que foram roubadas. O crédito, que é como um porre, né? Na hora do porre você sente a euforia da bebida, mas depois vem a hora amarga de pagar. E aí as pessoas perderam o emprego, perderam a renda. É com isso que elas se endividaram. Entraram no SPC. Então entraram no endividamento absolutamente explosivo. Então perdeu o valor do salário mínimo, perdeu o acesso ao crédito, e aquela rampa, né, que parecia que o filho do brasileiro ia melhorar, virou um pau de sebo. As pessoas escorregaram de volta. E isso virou ódio. Nesse momento começou a ascensão, então. A direita vem aí. Ela vem pelo medo, produzido por uma crise que não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro surfou nessa crise. Na onda. E não está dando conta, porque não tem como ser resolvido assim. Do jeito que o Paulo Guedes está fazendo, não tem como. Porque o egoísmo não percebe que o capitalismo moderno já mudou muito. Não é mais como era no passado. E qualquer pessoa entende, o capitalismo moderno funciona assim. O consumidor, não é? Que é a chave de tudo. Então, se o camarada, a família pode comprar, o comércio vende. Se o comércio vende, ele encomenda da indústria. Se a indústria vende, ela compra mais da matéria-prima e todo mundo contrata mais que pode comprar mais. Essa é a roda do crescimento econômico. No caso do Brasil, renda, emprego e crédito estrangulado, não há a menor chance, nós não temos consumidor capaz de consumir. Então o comércio está quebrando e a indústria está quebrando e eles estão botando a mão em cima para quebrar mais ainda. Doutor, alguma colocação?